De conversa em conversa. Pra dizer a verdade, eu me sinto bem ser brasileiro, me sinto bem ser negro, tenho orgulho de ser negro, porque preto é cor, negro é raça. Você tem fé? Você acredita assim numa força maior que domina o mundo, a vida da gente, os espaços infinitos? Você acredita na vida depois da morte? Nós estamos falando nisso porque acabamos de ver o filme do Eduardo Coutinho que se chama Santo Forte. É um documentário maravilhoso. Esta é uma estação, ou é um canal do cinema brasileiro. Esta série de programas, são 6 programas. Essa série se chama De Conversa em Conversa. Então, de conversa em conversa, chegamos à conclusão de que este seria o primeiro tema, o sincretismo religioso no Brasil. Com Coni e Chechel. Eu vi o filme também, gostei bastante do filme. O filme tem um tom de documentário. Em geral, os documentários são chatos, mas esse, o Eduardo Coutinho, que é muito hábil nesse setor, não é? Ele conseguiu driblar muito bem essas dificuldades e deu um retrato bastante verdadeiro e bastante sincero de como é que o nosso povo vê o fenômeno da religião. Eu, evidentemente, discordo de muitas posições dos entrevistados, porque eu acho que a religião é talvez seja a expressão cultural mais forte que o homem traz. E, evidentemente, a nossa expressão cultural, infelizmente, do nosso chamado povão, ainda é muito baixa. Ainda é um povo que não tem, digamos assim, acesso às formas culturais mais sofisticadas. E daí, evidentemente, tem uma certa noção primária e nivelada por baixo da religiosidade. Mas isso não tem nada a ver com o filme. O filme é um retrato, é uma radiografia e não se pode discutir. Se o doente está canceroso, a boa radiografia é aquela que mostra o câncer. Não estou comparando a religiosidade brasileira ao câncer, mas, de qualquer maneira, não é um setor produtivo da nossa cultura. É um bom tema aqui para uma polêmica para valer. E você, Chechel, você acredita que você será recebido lá do outro lado do mundo? Se houver outro lado, Anjos, arcanjos? Se houver outro lado do mundo, eu tenho certeza que serei recebido por todos os anjos. Eu também. Mas o chato é que, de vez em quando, eu tenho dúvida se existe outro lado do mundo ou não. O do documentário, só que eu queria só aproveitar e falar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu também queria dizer só um instantinho que esse programa, ele vai também pela TVE. TVE. Canal fechado e canal aberto. O que eu acho mais interessante do documentário do Coutinho é que a gente está acostumado a ver documentários em que tem uma suposta objetividade, né? Que como aquele depoimento que está acontecendo ali naquela hora é a total verdade, sem nenhuma interferência, né? Documentário é dirigido, né? E não é, não. Né? Tem sempre ele um diretor, tem uma câmera não é atrás, dirigido, e ele escancara isso o tempo todo, né? Você sabe que cada depoimento daquele, o depoente recebeu um dinheirinho para fazer aquele depoimento, tem uma câmera que aparece, uma maquiadora, uma luz. Eu acho isso muito bacana porque o tempo inteiro te mostra, olha, o que você está vendo é um documentário. E ele fala feliz também né? dessa passagem de religião para religião, sem nenhum sentimento de culpa. Ele está apenas em busca de um atendimento social também e principalmente de uma cobertura mística, quer dizer, dar conta desse querer algo mais além do pão que ele come. Isso é muito... Eu não sei se nos outros povos isso acontece. Ele sai do catolicismo, vai para a Umbanda, vai para a Macumba, vai para o Candomblé, depois vai para o Bispo Macedo e para outras religiões também que ainda estão sendo inventadas aí. E aí não se dá bem, volta para a primeira. O que é importante é que é um filme que precisa ser visto. Eu, graças a Deus, eu tenho a proteção de 3 ótimos guias. Por que não dizer 4, que eu venho de Xangô, tenho o preto velho Rei Congo, tenho o velho Brás Carneiro e tenho um que é muito boêmio, né? Manuel Sambista. É um documentário que merece muita reflexão na medida em que cada um de nós deve procurar saber até que ponto não é cúmplice de uma barafunda mental que produz tantas formas de religiosidade e nem todas elas são válidas, porque há pessoas que ainda vão para a religião em busca de obter vantagens unicamente materiais, o que até certo ponto é lógico. A gente vai pedir coisas boas para nós, mas muitas vezes, e o filme mostra isso, também se pede coisas más para os outros.
Quando você falando, há quem vá, parece que a culpa é do fiel, entendeu? E hoje tem igrejas que estimulam isso. Né? Quer dizer, a gente vê na televisão o tempo inteiro as igrejas falando, vem para cá que eu vou curar a tua doença, vem para cá que você não vai ter mais Sim, mas AIDS, até vem para cá que você vai esse ganhar lado dinheiro. positivo até esse ponto faz parte de todas as religiões, ou seja, a religião seria aquilo que o Marx chamou de ópio do povo, no sentido de que resolve todos os problemas humanos. Mas o problema é que há, sobretudo nas chamadas religiões populares, aquela tendência de se procurar para evitar o rival, eliminar o inimigo, ganhar dinheiro à custa de alguma outra coisa, Mas você esse não lado acha que perverso da religião. toda religião precisa dessa base popular, dessa crendice popular? Sem essa massa de crença, nenhuma grande teoria se faz presente. Quer dizer... Fernando, vamos distinguir religião e crença. Religião é uma coisa. Religião é um conjunto de regras, de mitos e de comportamento que não tem nada a ver com o povo em si. Mas eu acho que toda religião... é para impor. Toda religião parte de uma crença. Não, um dia uma pessoa dá uma topada ali, há milênios atrás, aí outro vem dar uma topada ali, ele, opa, aqui mora um Deus, aqui mora alguém que eu tenho que cultuar. Então ele traz uma flor ou traz uma comida. Anos depois, milênios depois, criou-se uma religião em torno daquilo. Ou não? Não sei, eu não sou formada, ele é seminarista, Conia é seminarista, quer dizer, estamos perdidos aqui. Não, mas não é isso, não. A religião é uma coisa metafísica, a palavra está dizendo, metafísica, ela é além da física. A crença é coisa física. A crença é aquilo que você... O próprio São Paulo, por exemplo, quando foi pregar aos gregos, ele fez o famoso discurso da Acrópole, em que ele diz, né, atenienses, passando por vossas ruas, eu vi que há um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então, esse exórdio é considerado padrão para todo o discurso da civilização humana. Ele começou, os gregos eram tão panteístas, eram tão devotos, tinham tanta crença e nenhuma religião, praticamente, que, na dúvida, erigiram um altar ao Deus desconhecido. São Paulo, que era um gênio, pegou esse mote, pegou esse bordão e disse, eu vim falar sobre o Deus que vocês não conhecem. E saltou o cristianismo em cima deles. Então, você veja que a religião é uma coisa que antecede a crença. A crença é diferente. A crença você pode... eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, tinha o pé dormente, a gente batia 3 vezes e dizia, pé vai para a missa. O pé ficava bom. Tem gente que espirra também, diz de alguma forma mágica, encantatória. Isso não chega a ser religião. Isso é um conjunto de crenças ou de crendices, mas não é religião. Mas você sabe, Coni, eu acho que os acontecimentos no Brasil hoje mostram que a metafísica não basta. A religião. Evidente, não basta. Ela tá não só hoje, nunca bastou. Ela está precisando de espetáculo, principalmente, eu acho, entendeu? Então, acho que por exemplo, meio ameaçada pelo crescimento da igreja evangélica, né? A igreja católica está usando as mesmas armas que a igreja evangélica utilizou para aumentar o seu rebanho e vendendo dias, criando padres cantores. Isso é um problema estratégico interno deles, para a disputa de mercado. Mas é a religião que a gente vê hoje no Brasil. Não, você pode falar em religião, porque a religião não está nisso. A religião a religião está acima está além da física, ela é metafísica. O que está em discussão, essas reuniões de fiéis, né, de uma religião ou de outra, essa massificação, é uma disputa pelo mercado, que fica apenas no terreno da crendice ou da crença. Mas não tem nada a ver com a religião. Sempre houve essa disputa no mercado? Não da forma como está vendo agora, devido também à facilidade dos meios de comunicação. Mas houve até certo ponto, porque, digamos, a igreja, quando foi hegemônica, ao longo de toda a Idade Média, ela detinha todo o poder de produção, ela detinha a fortuna, que era a terra, muito bem, e fez aquelas catedrais que até hoje nós admiramos. Mas você não acha que também fomentou tudo que é crendice? Não, porque ela não teria volume de adeptos, ela não teria receita, ela não teria fiéis. Ela tem os dois lados, tem toda a religião, tem os dois lados. Tem o lado da religião, que é metafísica, e tem o lado da crendice. Então já melhoramos, já introduzimos a crença aí. Mas se você quer chegar ao ponto de que tudo é crendice, não, eu vou dizer que há um lado... Eu jamais disse isso, Coni. Eu não disse. Há um lado de crendice em todas as religiões. Agora, a verdadeira religião, seja ela qual for, ela supera isso, ela transcende o lado da crença. Ela é uma verdade revelada. Todas as religiões se partem do pressuposto que é revelada, seja o monoteísmo, seja o próprio politeísmo. E esse entendimento seu não significa que você seja um crente, quer dizer, você acredita em Deus? Não, eu sou agnóstico, mas espera aí, eu faço sempre uma ressalva. Sou devoto de alguns santos. Eu sei que mas eu admiro os homens que são eles. Santo Antônio é um. Santo Antônio, São José. São José é outro. Ele interrompe as caminhadas semanais na Lagoa, uma vez por semana, caminhadas diárias, para ir rezar na igreja de São José.
e acho que fazer umas promessas lá para o São José. Não Não, promessa não. E você eu que gosto quer do também, José. você acredita? Eu admiro o São José, Eu não como acredito. admiro você, como admiro o Chechel. Entendeu? Na minha família, o santo é Santo Antônio também, então eu sempre tive a presença de Santo Antônio por perto. Mas não juro que eu não sei aquele dia. A primeira vez que eu fui à Europa, há 2 séculos atrás, mais ou menos, a minha avó, eu fui à Itália, e a minha avó me deu R$ 2 cruzeiros para eu depositar na caixinha de esmola da igreja de Santo Antônio em Pádua. Eu não ia a Pádua, entendeu? Então eu fui a Roma e como bom católico, eu era culpadíssimo, né? Então eu fui fazendo meu caminho pela Itália e aí na cabeça os 2 cruzeiros que eu trouxe da minha avó, que eu tenho que dar. Aí teve um dia que eu larguei o grupo que estava comigo e falei, olha, eu vou a Pádua. Eu peguei um trem, fui a Pádua, fui na igreja, depositei o dinheiro da minha avó e voltei. E ficou feliz. Fiquei feliz da vida, livrei dessa culpa, né? O Se resto você da pensa, viagem foi bem aproveitada. Você, em termos assim, Pura crendice, mas ele deixou o dinheirinho lá na igreja de Pádua. Você fez um ato de crendice. Agora, a religião está por cima disso tudo. Tanto da parte da tua avó, como da parte de você próprio, e sobretudo de Santo Antônio. Porque Santo Antônio é um santo que, ao longo do tempo, fez milagres terríveis. Santo Antônio é eficientíssimo, por exemplo, para desemperrar a gaveta. Você já viu uma gaveta emperrada que não abre? Você invoca Santo Antônio que a gaveta sai. Ele tinha o dom da Isso ubiquidade, não tinha, Antônio? Tinha todos os dons, né? Então tem que admirar esse santo. Agora, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa religiosa. Não Mas sou religiosa. entende a beça, viu, gente? Vocês estão percebendo. Eu você- tenho que me juntar aqui com o Chechel, porque vai vir bala daqui e a gente não vai poder nem aguentar. Agora, voltando ao filme do Coutinho, é o seguinte, ele pega, digamos assim, os Santo Antônios mais populares. Nem todo povo brasileiro pode ir com R$ 2 até a Pádua, para botar na caixinha. Quer dizer, nem todo mundo tem a avó que você teve, que pega o neto, a gente vai depositar esse dinheiro. O pessoal tem que se virar mesmo pelos terreiros, pelas igrejas episcopais, pelas igrejas do Bispo Macedo, que estão mais à mão, que custa apenas uma passagem de bonde. Pelas de igrejas ônibus. católicas também, não precisa ir à Itália para ser católico, né? Não, sempre é bom, né? Não, a gente vê aquela coisas frase, né, bonitas, que Paris gente. vale uma missa, né? A Itália também vale uma missa, tá entendendo? 2. Itália vale 2 missas. Agora, mas esse rito faz parte, que eu fico pensando, que outro dia eu vendo um documentário na televisão, você falava que o cinema de Hollywood, nos anos 30 e 40, foi meio a religião do americano, entendeu? Então, que o americano abandonou as religiões e se entregou a adorar os ídolos. Nós temos um atores, fenômeno aqui que é a televisão. Frequentar os templos, que os cinemas eram templos na época, né? Não, para o americano médio, o Deus tem a voz do Bing Crosby cantando White Christmas. White Christmas, né? É, exatamente. White Mas Christmas vocês não acham que cantando é a a voz de televisão nas Deus. nossas casas substituiu o oratório? Fica todo mundo em volta, Substitui calado. mais a lareira, né? A lareira. Não, né? lareira nunca tivemos. É lareira A não ser eletrônica, lá né? no extremo sul. É lareira eletrônica. Mas tem um altar ali. É Sherazade. Mas eu acho que a religião hoje volta, quer dizer, quando ela quase foi roubada pelo cinema ou pelos shows de rock nos anos 60, nos anos 70, que multidões de fiéis seguiam também os seus Era ídolos do Dionísio rock, dominando. né? Então, eu acho que hoje a religião pega esses elementos do negócio de show para recuperar a sua popularidade. Mas sempre na escala física, ou seja, na escala da crendice, não na escala da Na escala, mas metafísica a escala. e é da Nem coisa. todo fiel tem que saber filosofia para saber por que ele está indo à igreja. Não, pessoal, Mas eu acho que a a crendice filosofia também existe merece ser independente da pessoa discutida. saber ou não saber que está fazendo A crendice filosofia. também merece ter No outro sua dia eu vez de fui- ser no outro dia eu olhada, fui- estudada. Fui trocar de carro, né? E o rapaz lá estava vendendo carro. Eu perguntei, não pode fazer assim? Ele disse, não, isso contaria a nossa filosofia de vender carro. Quer dizer, existe filosofia de vender carro. Existe também filosofia de religião. Todo Tudo mundo é mora na filosofia, Tudo né? é filosofia. Né? E eu acho que merece ser estudado. Eu acho que o filme do Coutinho é um filme rico nisso. Eu fiquei assim empolgada pelas pessoas que expõem o seu sentimento religioso de uma maneira totalmente livre, sem culpa. Eles estão ali em busca de uma realização em algum plano, isso sem nenhuma dor. Pelo contrário, tem o depoimento de uma senhora, de uma mulher muito... que se diz assim que no passado ela deve ter sido rica, porque, por exemplo, ela gosta de Beethoven. E ela mora numa casica, é uma mulher, uma favelada. Ela Fernando, diz, você eu acredita sou de um... Não, e ela sofre tanto hoje que ela deve ter sido muito feliz no passado. E agora exatamente, ela porque Você ela gosta acredita de nessa cristal. imigração de vida? Você acredita nessa reencarnação? É tal coisa, eu faço uma profissão em que eu tenho que acreditar em tudo e tenho que analisar tudo na medida do meu conhecimento, que não é grande. Mas há certas coisas estranhas, por exemplo, por que uma criança nasce cega, torta, muda,
o hindu lá resolveu o problema, compreende? É alguma coisa a ser paga Vamos ainda. fazer uma coisa matemática, veja só. Hoje a população do mundo, pelo último informe, é de 6 bilhões de seres humanos. 6 bilhões. No tempo da Revolução Francesa, a humanidade não chegava a 1 bilhão. Então, no tempo, digamos, no tempo de César, de Cristo, a humanidade deveria ser 500 mil pessoas. Então, como é que surgiram tantas pessoas, esses 500 mil, entendeu? Que são, por sinal, encarnações de outras, de antecedentes, né? Hoje chegaram a 6 bilhões. Estão sendo criados espíritos outra vez? Não sei, eu não sou especialista nisso. Eu conheço. É apenas mais uma de uma vez, passagem mas do pensamento meu. Sim, mas não para dar 6 bilhões. Mas também eu não acredito nisso Depois, piamente, eu nunca não. encontrei uma pessoa que dissesse assim, eu fui... Geralmente as pessoas são Napoleão, o famoso Napoleão do Hospício, escravos de Cleópatra. Exatamente, são pessoas bem localizadas. Um Quer dizer, advogado na você Revolução praticamente Francesa. escolhe a pessoa que você quer ter sido em gerações anteriores. Não, já me disseram que eu não fui nada disso de grandeza. Eu fui uma pobre bruxa queimada na Idade Média, numa fogueira Mas terrível. bruxa queimada já é uma peculiaridade. Não, né? morreram 6 milhões de bruxas, mataram 6 milhões de bruxas, de maneira que se eu fui uma dessas 6 milhões lá, então não é nada nem importante, não fui uma bruxa importante. Mas, você sorri, você ri. Mas essa coisa de estatística também, quer dizer, o último dado do IBGE fala que nós somos 83% no Brasil de católicos, né? E no filme as pessoas falam que fazem Umbanda, que fazem Candomblé, mas todas, quando perguntam qual é a sua religião, eles falam que são católicos, né? Será que isso é uma lorota também, que nós somos o maior país católico do mundo? Isso é um erro do IBGE? Vamos deixar isso para o segundo bloco, porque no segundo bloco nós vamos receber a Regina Novaes, que é justamente a pessoa mais entendida e mais esclarecida sobre o assunto. No próximo bloco nós teremos a resposta do Chechel. Vem uma especialista. Não, mas Chechel é um necessitado como eu, porque diante do Coni, ele mata a pau. De conversa em conversa. De conversa em conversa. Então eu estava arrumando umas florzinhas numa mesinha que eu tinha, numa salinha, e conversando com uma senhora que chama-se Marta. Ela até agora não mora aqui não. E eu ajeitando assim, conversando com ela, que quando eu virei para ver ela estava espantada me olhando. Eu fui perguntar, o que foi, Marta? Você está me olhando tão espantada assim, mas eu não vi a senhora, dona Tereza. Eu vi uma rainha. E eu falei, rainha? Você está brincando? Essa assim, vi. A senhora eu não vi, eu vi uma rainha. A senhora já foi rainha, dona Tereza, em outras vidas? Eu digo, isso aí eu não sei. Porque eu nem sei o que eu fui em outras vidas, que vim nessa. Estamos de volta de Conversa em Conversa, agora com a antropóloga Regina Novaes, que pesquisa religião há muitos anos, trabalhou com pentecostais no Nordeste e no Rio de Janeiro, dá aula no Departamento de Antropologia da UFRJ, é pesquisadora do Instituto de Estudos de Religião, o ISER, e é editora da revista Religião e Sociedade, além de muitas outras coisas, né, Regina? Só um instantinho, Regina, que nós tivemos um bloco anterior e eu queria falar do Coni, que teoricamente ele é um mestre. Agora, na prática, eu não me convenceu, não, porque ele é devoto de Santo Antônio, por exemplo. Amicíssimo de São José. São José sabe tudo de São José. E teve essa confissão aqui agora, que eu não sei se ele vai... Não, ele é um homem corajoso, vai repetir. Que por causa de uma mulher, ele foi defumado num Réveillon, numa festa de Amar. Recebi São Domingos, Pai Domingos. Pai Domingos. Então, você vê que... Com charuto, tudo mais. Como diria... Daquele tempo em diante, eu comecei a fumar charuto até hoje, mesmo sem influência do Pai Domingos. Agora, para conquistar uma mulher, acho que vale tudo. Não, ele não deixa raso, compreende? Mas tem os seus furos. Então, é por aí que a gente vai chegar a saber dos mistérios da vida. Hein, Mas é a Regina que vai dar... Ele esconde esse detalhe, mas agora a Regina tem a palavra. Esse devoto de São José que recebe Pai Domingos é bem um exemplo do que o filme do Coutinho, Santo Forte, mostra, né? Que as pessoas todas dizem que são espíritas, né? Fazem trabalhos de macumba, ou umbanda, ou candomblé, e quando pergunta qual é a sua religião, elas falam que são católicas, apostólicas, romanas. Foi sempre assim no Brasil? Eu acho que isso que o Coutinho mostra no filme começou há quase 500 anos, né? Ou seja, 3 palavras-chave nessa história, né? Colonização, evangelização e escravidão. Porque os colonizadores,
os portugueses que vinham do catolicismo ibérico, né? Eles trouxeram a religião e fizeram dos escravos católicos também. Mas os escravos não eram um saco vazio de relações, quer dizer, eles tinham seus valores, seus rituais, né? Então, nesse encontro entre o catolicismo ibérico, mais os indígenas que estavam aqui e mais os africanos, nasceu uma religiosidade brasileira, né? Mas não existe aí também um preconceito, uma tentativa de se livrar de um preconceito? Ou seja, como se determinou que a religião do brasileiro é a católica, como esse é o maior país católico do mundo, o umbandista fica um pouco envergonhado de estar fora do padrão, então... Ainda é uma visão de status, né? Ninguém determinou que o Brasil é um país católico. Não, o IBGE determinou. O brasileiro é só de sangue católico, é só de sangue católico. Ele se titula. Quando passa o censo, nunca foi recenseado, nunca vi nenhum recenseador na minha frente, nunca ninguém me perguntou nada, felizmente. Mas os recenseadores, quando terminou o censo, dizem que o Brasil tem tantos milhões de católicos. Isso não é ninguém determinou. É o próprio brasileiro que se autodetermina por um motivo ou outro. Como diz dá uma face. Mas isso não lhe dá uma face? Não, porque é o seguinte, essa coisa, esse encontro cultural de três religiões não é um encontro entre iguais. É um encontro do catolicismo, marca o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste. Quando você entrava numa cidade e perguntava, onde é que é a igreja? O centro da cidade estava na igreja. Todas as cidades brasileiras nascem com a igreja. O calendário é católico. Quer dizer, todas as festas são católicas. Então, cultura brasileira e cultura católica foram se encontrando. E, nesse sentido, com hegemonia. Mas, Regina, esse calendário que você chama de católico, evidentemente foi feito pelo Papa Gregório, o calendário gregoriano, mas é usado, com exceção de Israel, é usado oficialmente em todo o mundo. Quer dizer, mesmo em países não católicos, protestantes usam o calendário feito pelo Papa. Mas as festas... Ainda não reformularam, né? Mas tem as festas, os feriados. Os feriados, é nesse sentido que eu estou falando. Quer dizer, é o problema da tradição. O povo tem que ter tradição. A tradição nossa foi uma tradição, como você diz, católica e ibérica, né? Eu diria que mais católica é a contra-reforma. Né? O catolicismo que veio para o Brasil foi o catolicismo da contra-reforma gerada pelos jesuítas. Mas, não é? Que teve como base, um pouco na base da Península Ibérica. Mas é o catolicismo da contra-reforma, que é um catolicismo já diferente diante da reforma. Mas como isso está hoje? Não, por isso mesmo. Como a gente podia pensar assim, bom, o que deu essa história toda, esse encontro, né, brasileiro? Eu estou me lembrando de um personagem do Guimarães Rosa, que é muito bom, que é o Riobaldo, né? Que ele dizia assim, muita religião, seu moço, né? Eu aqui não perco ocasião de religião, né? Ele diz assim, aproveito de todas, bebo água de todo o rio, uma só para mim é pouco, né? Então esse personagem, eu acho que ele encarna um pouco o que aconteceu no Brasil. Por um lado, em termos sociais, era preciso se dizer católico, né? Como disse um aluno meu uma vez, que era negro, umbandista, pai de santo. Então ele dizia o seguinte, eu disse, por que você não se assume como bandista, né? Não fala isso no censo, por exemplo? Disse, não, eu já sou favelado, já sou negro, né? Já não tenho escolaridade alta. Vou me dizer o bandista só se eu quiser ser excluído de uma vez, né? Então, de fato, há um catolicismo que faz parte da cultura brasileira e que dá status também, né? Quer dizer, eles têm consciência disso. Claro, toda consciência. Quando se definem como católicos, eles estão, vamos dizer, mostrando uma face que vai ser aceita pela sociedade mais do que se dissesse de uma outra religião, principalmente de uma religião de origem africana? Sim, não. Sim, porque é isso mesmo. Quer dizer, a ideia de você ter status é ser católico. As pessoas de bem, a elite é católica. Tem uma face. Tem uma face. Agora, a outra face tem a crença. Ou seja, a Umbanda, o Candomblé que estão no Brasil, não vieram da França, desculpe, de Portugal pronto, né? Eles foram feitos no Brasil. Então, nesse sentido, há uma mistura de crenças mesmo. As pessoas não estão enganando quando vão também à missa. A missa, quando faz cabeça, faz parte do ritual. A missa complementa. Então, não há uma ideia também só oportunista, só uma questão de as pessoas se aproveitarem, enganarem os outros. Há uma crença de que a sua crença engloba aspectos do catolicismo e mais o afro-brasileiro. Então, isso é vivido. Eles aceitam a consagração da hóstia, por exemplo. Exatamente. E acham que aquilo é um sacramento. Claro. Agora, é claro que você não tem um catolicismo praticante da mesma forma, né? Você vai ter católicos, os brasileiros são. Agora, eles são praticantes, mais ou menos praticantes. Um apenas se casam na igreja, porque isso é importante. Batizam sempre. Aliás, batizam sempre, né? Mas, agora, essa ideia da missa, do sacramento, é uma parte dos católicos que faz isso constantemente. Outra parte, não. Outra parte, quer dizer, na verdade, gostaria de se casar sempre na igreja, nem sempre consegue, porque, afinal de contas, casar na igreja também significa algum grau de inclusão social. Nem todos têm condições para isso. Mas, por exemplo, na classe média, você acha que
A Mãe de Santo está substituindo o analista, por exemplo? De certa forma, sim. E com isso... O padre também substitui o analista, pronto, é né? claro. O bispo da igreja Não, mas evangélica até aí também tudo bem, substitui o mas eu estou analista. dizendo a Mãe de Santo, quer dizer, a sacerdotisa, ou sacerdote dessa religião africana, ela dá um atendimento analítico também, não dá? Tá, porque, na verdade, tudo que é apoio, que dá sentido para a vida e que ajuda a minorar o sofrimento, é tudo parecido, analista, pai de santo, padre, etc. Porque são pessoas que vão colocar na mão de outras pessoas o seu sofrimento, para tornar o sofrimento sofrível. Porque nenhuma religião, na verdade, ela abole o sofrimento. Ela coloca o sofrimento numa chave de leitura e torna o sofrimento sofrível. Né? Então, é um pouco isso, quer dizer, que nós temos... E todas as religiões nesse Todas caso as religiões se nesse parecem. caso, elas se parecem, todas. Inclusive os analistas, diria eu, os livros de autoajuda que nós temos hoje, ganhando o mercado editorial também. Né? Ô, Regina, você começou falando que esse sincretismo, que a gente falou anteriormente, tem quase 500 anos. Qual seria a novidade hoje na religiosidade brasileira? Boa pergunta. Essa pergunta é ótima, porque, na verdade, você ter dupla pertença fez parte da história do brasileiro. Então, é católico, ao mesmo tempo vai ao espiritismo, à umbanda, ao candomblé e a outros recursos adivinhatórios que existem. Né? Um corte importante, eu acho, que é o crescimento dos evangélicos. Queria falar um pouquinho sobre isso, porque os evangélicos cresceram muito nos últimos 20 anos, né? E assustaram. Né? Assustaram dos dois lados. Assustaram de um lado porque havia uma ideia que o crescimento evangélico levaria a menor participação política, alienação, levaria, enfim, seria contra um crescimento da Igreja da Libertação, que é a igreja mais progressista católica, né? Por um lado. Por outro lado, haveria um perigo do Brasil perder o seu lado negro, o seu lado étnico, o seu lado que está ligado às nossas raízes indígenas e tal. Não aconteceu isso, mas a novidade grande foi a ideia de conversão, que foi colocada como mais um recurso cultural para as populações, digamos, os lugares mais subalternos na estrutura social. Por quê? Porque quando vocês já ouviram muito essa frase, Jesus salva, aceite Jesus. Quer dizer, isso é conversão. Então, nesse sentido, as pessoas vivem com uma ruptura entre o passado e o presente. Não dá para ser evangélico sem viver esse momento de ruptura. Dizer assim, agora eu sou um novo homem, um novo nascimento, que faz esquecer o passado e dá um marco. Agora, é interessante isso porque isso não mudou totalmente a cultura brasileira e nem fez que as pessoas ficassem mais alienadas do que elas eram antes. Apenas apareceu como mais um recurso e nós sabemos hoje que muitas pessoas passam por essa conversão, depois voltam às práticas umbandistas, espíritas e até católicas. Mas naquele momento isso é vivido como uma opção exclusiva. Você tem isso em pesquisa? Que as pessoas muito. voltam? Largam a igreja evangélica, geralmente, voltam... E podem voltar. Quer dizer, no filme... Podem voltar, podem voltar. Por exemplo, no mas filme... existe uma pesquisa que mostra que voltaram tantos por cento? Não, em porcentagem não, mas alguns casos qualitativos importantes nós temos. Vemos o filme, quer dizer, o filme do Coutinho, O Santo Forte. O Santo Forte, né? Tem alguns personagens que fazem esse percurso. E é interessante que tem alguns que são muito jovens, né? Você imaginar que fizeram esse trânsito religioso tão rapidamente. Então, por exemplo, a Carla. A Carla, para quem não viu o filme ainda, é um personagem que mora na favela, é bailarina à noite, né? Vive da vida noturna. Eu passei por um período muito difícil, porque eu tinha visões e eu comecei a ficar sendo muito perturbada. E a minha mente ficou muito perturbada dentro da Universal, porque eu fiquei fanática. Eu, com 10 anos, eu era fanática dentro da igreja. Eu frequentava a igreja todos os dias, eu fazia todas as correntes. Eu ia dormir de noite, eu via caveiras, eu via a imagem do diabo mesmo. Então, comecei a ficar neurótica, a ficar meio maluca. Até que a minha mãe mesma resolveu me tirar. Ela, não, você não vai mais frequentar a Igreja Universal. Aí, algum tempo depois, eu voltei a frequentar terreiros de Umbanda. Só que aí eu entrei numa que não deu muito certo. Você pode contar por quê? Primeiro porque o pai de santo era um charlatão. O pai de santo, ele tem um relacionamento... As filhas de santo dele é como se fossem filhas carnais. Ele não pode tocar. E ele gostava de tocar nas filhas de santo. Depois disso, ela conta como é a relação dela com o guia espiritual dela dentro do candomblé e diz que hoje está procurando, um pouco com medo do candomblé, não voltou à igreja universal, né? Então, ela mostra um pouco essa possibilidade, e aí é um pouco o que o filme mostra também, como esses recursos todos são colocados ali naquele espaço social e cada um vai misturando e vai conseguindo maximizar, né,
esse recurso para conseguir as coisas que fazem parte da vida. Porque eu acho que religião, só mais um pouquinho, quer dizer, a religião ela não é só para depois da morte, ela é para a vida, é para o aqui e agora. Né? Toda religião une fé e vida. E o que você viu de interessante entre o querer ajuda material e o apoio espiritual nesses cultos evangélicos, por exemplo? É interessante. Eles foram lá porque melhoraram a sua vida, porque tendem a melhorar a sua vida do ponto de vista material. Sei lá, quem é bêbado deixa de beber porque o pastor... Sabe uma coisa que me impressiona, Fernanda? Quando eu vejo os depoimentos na TV, que tem muitos dos que vão para a igreja evangélica, nenhum está lá para encontrar Deus, ou vai feliz, ou vai bem. Então, todos no fundo do poço. Eu estou no fundo do poço, eu entrei na igreja, ou então eu bebia, que não tinha mais para beber, eu era drogado, eu me prostituía, e aí eu encontrei Jesus, aí eu aceitei Jesus no coração. E a vida melhorou, e ganhou dinheiro, arrumou um emprego. E tem esse lado do dinheiro também, são sempre umas pessoas, umas mulheres de taé, com um brinco dourado, um colar, um homem de terno, com uma representação de que estão bem na vida, e estão bem desde que entraram para a igreja. E o pastor sempre afirma muito o momento pior, né? Quer dizer, então que você bebia. Ele disse, sim, eu bebia. Quando eu não estava com Jesus, bebia. Então você fazia atos de pedofilia, sei lá, com a criança do vizinho. Entende? Essa é a tônica. E é sempre em torno do fenômeno sexual também. Né? Tem sempre uma decadência sexual. Eu não sei se um dia a Igreja Católica também chegará a esse ponto, né, para ouvir os desesperados da sorte e, com isso, sei lá, na conversão, na reconversão, ganhar um tempo de melhor vida, de melhor aproveitamento do seu emprego. Me permite interromper. É o seguinte, você falou na Igreja Católica. A Igreja Católica não vende Jesus como uma maravilha curativa, certo? Aquela pomada que você passa cura desde câncer até unha encravada. Jesus não é para a Igreja Católica. Pois é, mas a minha pergunta é se um dia chegaremos a isso. Não, porque... não, ela não pode, ela tem 20 séculos e dificilmente ela vai chegar Mas ela está no Maracanã, ela está cantando iê, iê. Um momento, eu não estou nem a favor nem contra. Eu não estou nem a favor. Ela não pode fazer. Eu não estou nem a favor nem contra, quer dizer, eu estou apenas falando do fenômeno. Ela não pode mais atravessar como atravessou a Idade Média, que ela era praticamente hegemônica no Ocidente, não é? E usava o latim. O padre rezava a missa de costas para o povo, ou seja, só virava para o povo para 2 ou 3 vezes. Muito bem, a igreja nesse ponto mudou, mas ela tem 20 séculos, ela não nasceu ontem. Muito bem. E ela tem digo assim, prega Jesus, ela prega Jesus, mas como herança judaica. A herança judaica do cristianismo é muito sério, que é uma herança masoquista, de sofrimento. Ou seja, Jesus é um Deus que morreu na cruz. Deus, no final de contas, se é Deus mesmo, ele morreu na cruz. Morreu, passou pelo Calvário. Não é um exemplo que se pede, ninguém vai imitar Jesus, entendeu? Para morrer na cruz, para ser açoitado, para ser flagelado, para ser curado de espinhos. Esse é o Jesus histórico, é o Jesus teológico que interessa à Igreja Católica. Agora, evidentemente, a Igreja Católica, porque atravessou o século diversas épocas, e ela sobreviveu, ela foi obrigada a fazer determinadas adaptações. Uma delas, a mais recente, foi de João 23, no Concílio Vaticano II. Muito bem, que abriu a porta, inclusive, para o ecumenismo. Ou seja, a igreja tornou-se muito mais, reconhecendo os erros dela no tempo que ela foi opressora, e foi opressora durante muito tempo, praticamente ao longo de toda a Idade Média, saiu daquela fase em que ela foi perseguida, oprimida, para opressora, isso é um fato histórico, não é? A igreja, então, o que ela fez? Ela liberou, através do Concílio Vaticano II, não só o padre começou a se dirigir à sociedade, à comunidade dos fiéis, como também ela liberou, tentou esse movimento ecumênico que é juntar judeus, protestantes de diversas seitas. Agora, esse lado assim menor de curar a erisipela, curar a unha encravada, trazer o marido que bebe, a mulher que se prostitui, isso é, digamos assim, faz parte de um mosaico pequeno. Ela falou na hora do almoço uma coisa que eu gostei muito, que a religião, afinal de contas, é uma espécie de loteria esportiva. O povo busca a religião, eu digo povo no sentido de povão, como se fosse uma religião esportiva. Então, ela não torce nem pela Anapolina, nem pelo Dom Bosco. Ela torce para ganhar aqueles pontinhos. Regina, olha só, eu de fora identifico no comportamento de uma parte da Igreja Católica hoje imitação de um comportamento da Igreja Evangélica para conquistar mais fiéis, até o da maravilha curativa. Claro. Você vê isso em pesquisa? Não, mas eu acho que o crente católico, ele sempre teve, principalmente os seus santos, que vão se
se compadecer e chegar a Deus ou a Jesus e pedir o milagre. Quer dizer, a gente está cansado de ver em toda a crença popular da Igreja Católica N provas de bonecos de cera, pernas de cera, olhos de cera, enfim, toda uma doação, ex-voto, tudo isso. Isso está aumentando, Regina? Não, eu acho a primeira coisa importante dizer que falar a Igreja Católica é uma coisa um pouco... Todos nós vimos o nome da Rosa como exemplo, né? Quer dizer, as correntes dentro da Igreja Católica são históricas. Todo o tempo você tem correntes de mais fruição, de mais sofrimento, umas que buscam mais prazer, umas que são muito mais assistencialistas, outras que querem ser mais compromisso social. Então, essa coisa da Igreja Católica, ela sempre foi um conjunto de correntes. E no Brasil também. No Brasil você tem Padre Marcelo de um lado, você tem bispos comprometidos de outro, com a causa social, assim como você tem uma rede de assistência social que ocorre e que é muito importante para a economia brasileira, das favelas, por exemplo, né? Você tem, quer dizer, padres, inclusive, que fazem experiências espíritas, quer dizer, de sair do corpo. Então, o catolicismo é, na verdade, uma unidade aparente. Quando houve a cisão protestante, um dos pontos que marcaram a cisão protestante, foi o grande cisma do Ocidente, não é? Foi o seguinte, foi a questão do dinheiro. Porque a Igreja Católica não usava o dinheiro. O grande valor da Igreja Católica era a terra, daí o regime feudal. Ela não usava a troca de dinheiro, ela condenava os juros, ela condenava o lucro. E os protestantes liberaram, através de Calvino, liberaram. Roberto Campos diz hoje, né, que os países protestantes são mais ricos do que os países católicos. E é uma verdade. Por quê? Porque a mentalidade protestante não condena, não sataniza o dinheiro. Isso. E o católico sempre teve uma tendência a demonizar o dinheiro. A Fernanda costuma dizer que esse programa é diferente de todos os outros, mas é igual também, né? Então a gente, como todos os outros, tem que ter um intervalo agora. Break. E a gente volta daqui a pouco de conversa em conversa. De conversa em conversa. De conversa em conversa. Bom, estamos aqui de conversa em conversa com a presença de Regina Novaes, uma antropóloga especializada em religiões. Nós vimos aqui há pouco o filme de Eduardo Coutinho, Santo Forte, e uma coisa que me impressionou muito no filme foi aquele entrevistado que diz que batizou o filho em duas religiões, no catolicismo e na Umbanda. Estava participando, mas ainda não tive oportunidade. No caso aí está começando a ter um batizado na Umbanda. É muito raro ter isso. E no caso o padre é o Caboclo Júnior, que está incorporado na Dona Isabel, que é minha avó. Essa daí é minha filha, Pamela. Seu Gino está cruzando ela com a pemba branca, para ela ficar com a marcação do orixá. E no caso, isso é uma água benta que nós arrumamos com o padre no dia da igreja. O padre sabia que estava água benta, estava com batizado na Umbanda? Que ia ser acontecido. Sendo que ele não se importou no caso porque primeiro foi batizado na católica, depois na Umbanda. Então ele gostou de saber disso. A mãe dele conta uma outra história. A mãe dele conta que quando ele ficou doente, ele pediu para a mãe, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, para rezar por ele. E que ela rezou uma vez, rezou duas vezes, na terceira ela está demais. Se você quiser mesmo, você vá para a igreja, né? Então ele conta aquilo para a gente na tela de uma maneira super simples, como é que ele maximiza os recursos que ele tem, né, ali para cuidar da sua doença, para socializar a sua filha, né, que acabava de nascer, né? E ele vai contando isso de uma maneira... Agora, ao mesmo tempo, a mãe não está... A mãe genética, né, não está no batizado. Está a mãe de santo, que é a família de fé que ele optou ali. Então, eu acho que essa situação que o filme mostra, ela tem muito a ver com a realidade brasileira. Algumas pessoas que viram o filme disseram, que povo, né? Como é que esse povo está nisso? É a miséria que leva a isso. Eu acho essa atitude preconceituosa, por vários motivos. Primeiro, porque há uma ideia de que toda aquela fala, toda aquela, na verdade, aquela justificativa que aquelas pessoas deram, estão aquém do discurso teológico. Como se o discurso teológico também não fosse histórico e não tivesse questões também incoerentes de fé, de dogma, né? Então, há uma ideia, assim, de que se o povo comesse melhor, tivesse mais educação, ele não teria religião.
Eu discordo disso, porque, inclusive, como a gente colocou há pouco, a classe média está procurando a Umbanda, assim como há elites empresariais que estão se convertendo ao protestantismo. Então, esse raciocínio é muito linear. Não, a festa de Iemanjá vão 2 milhões de pessoas lá, não é? Isso é uma prova de que... e fazem isso sem culpa religiosa. Claro. Uma coisa no filme que é muito bonito é porque todas essas narrações que eles fazem, as pessoas passam de uma religião para outra com absoluta tranquilidade, não se deu bem, passa para cá, e também não se deu bem, passa para lá. Mas não fica... Ninguém, pelo menos, a gente não percebe... Tem uma que é evangélica, que vai de igreja em igreja, ainda não encontrei a Não, ideia. tudo bem, compreende também. Se alguém diz, olha, isso está errado, se o pastor lá diz isso está errado, também não está ouvindo o pastor. São erros humanos. Não está ouvindo o padre, não está A gente ouvindo... que procura Vai a vivendo, religião né? como Vai se procura vivendo. um sapato. Entra numa sapataria, está apertado, não tem o tênis que a gente quer, até que na 15ª ou na 18ª Agora, sapataria, isso no a filme gente é muito encontra bem o sapato que a Mas gente procura quer. sapato com razão e com emoção. E procurando uma verdade. Quer dizer, não é uma coisa assim tão só material, ela é simbólica ao mesmo tempo. Eu queria chamar um pouco a atenção para isso, que eu acho que esse Coutinho faz muito bem em termos de cinema. Inclusive, isso está na palavra das pessoas. Ele não julga as Ele não pessoas. julga, ele ouve. Eu não se pode Ele julgar as pessoas ouve. de jeito nenhum. Ele tem um ouvido enorme. Eu digo Veja, que é um Regina, cineasta todo ouvidos. Eu já perguntei a você desse entrevistado que batizou o filho 2 vezes. O Vinícius de Moraes, que não era exatamente uma pessoa povão, era um diplomata, um poeta, casou-se 3 vezes, né? Em 3 religiões diferentes. Quer dizer, casou-se com a mesma mulher em 3 religiões. Vinícius, um recebeu brasileiro. Você recebeu o pai de Se santo você lá. for ainda há pouco, 2 milhões de pessoas que vão em Iemanjá. Eu, há muito tempo que eu não vou a essa festa de Iemanjá. Mas eu fui uma vez e não foi para cultuar Era o Iemanjá. Pai Domingos, Eu fui não atrás, de uma donzela que eu estava afim. Não se desculpe. E- Sei lá se não baixou o Pai Domingos e você... peguei Pai Eu Domingos. não estava lá Não para posso, ver. agora, veja só, estatisticamente, eu não posso ser... Eu fui considerado um dos 2 milhões de pessoas ali na praia. Mas, na realidade, internamente, eu não estava dentro daquela... O IBGE ia errar se fosse fazer lá uma... Ia errar. Aliás, o IBGE erra sempre, né? Ô, Rei, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós 3 aqui temos uma formação católica e o Coni com essa escorregada na Umbanda no dia que recebeu o pai Joaquim. Pai Domingos. Pai Domingos. Você tem o Grande privilégio, Pai sei lá, a Eficiente, peculiaridade de ter um contato diário com todas as religiões. Deu para descobrir qual é a melhor, qual é que está certa, qual é que está errada? Você é religiosa? Assim, sou de família católica, né? E daquela católica do interior de São Paulo, que não tinha nem cheiro de espiritismo, nem de umbanda, nem de candomblé, família catolicíssima, os colégios de freira, tudo isso. E é interessante que eu perdi essa filiação à Igreja Católica, não foi via, por exemplo, a ciência, para onde eu fui estudar, assim, em termos de ou marxismo, que eu militei politicamente no momento, foi via antropologia, com essa ideia que todos os grupos sociais que vivem têm uma cosmologia, têm uma religião. No momento que eu compreendi isso, é como se eu não pudesse ter uma minha. Quer dizer, na verdade, pode existir uma força, que é um Deus, mas como a religião é uma expressão cultural, eu fiquei com um problema de ter uma, né? Então, hoje eu sou agnóstica, Coni, talvez, né? Você disse uma coisa muito certa. A religião é uma expressão cultural. Mas o que eu falo? Isso define tudo. Essa religião de Umbanda, de Bispo Macedo, o Candomblé, são expressões culturais de um caldeamento de raças, de religiões, de culturas, de camadas. Então, não tem... Daí que se pode discutir apenas a religião. A Fernanda reclama de mim que eu estou botando lá em cima o negócio. Não, foi... Peraí, essa frase religião quem disse só foi se ele. pode pensar Disse em assim, termos o metafísicos. Coni Eu disse não baixinho. Não, ele disse assim, o Coni não deixa nada raso. Nada raso, vai fundo. Aí eu me achatei Mas porque a religião realmente é um assunto metafísico. Não Quando fui se eu, discute pelo amor de Deus, metafísica, não me quando faça se essa discute injustiça. metafísica. Se você for discutir religião pelo ponto de vista físico, voltamos à sapataria. Voltamos à maravilha curativa. Você quando saiu do seminário, rompeu com Deus ou demorou mais um pouquinho? Não, eu não se rompe com Deus assim, sem mais nem menos. Né? É uma coisa muito séria, né? Deus é uma coisa importante. Eu não vou dizer que fosse um crente, mas eu achava que tinha... outro dia eu estava falando em Piracicaba, lá eu falei isso, né? Eu achava que tinha dinheiro no banco. E comecei a emitir cheque, com muita liberdade, pensando que tinha um capital muito grande. Um dia o gerente devolveu o cheque. Tinha acabado meus fundos, estava fazendo estelionato, passando cheque sem fundo, ou seja, estava sacando de um capital que eu não tinha mais. Nesse dia, então, eu parei. Agora, evidentemente, passei muito tempo sem conta do banco. Outro dia, agora, por esses últimos tempos, recebi um avisozinho bancário dizendo que alguém depositou alguma coisa lá e eu já posso, talvez, emitir alguns cheques com fundo. Esse é o meu processo pessoal. Mas é um caso individual. Eu estou pensando em termos gerais, que é o seguinte.
E a religião falou muito bem. Toda religião é uma expressão cultural. Foi assim no Egito, foi assim em Israel, foi assim na Caldeia. É preciso ver, por exemplo, que a grande divisão que houve no Ocidente de religião, que foi a criação do monoteísmo, que foi de Abraão, pai dos judeus e dos muçulmanos, né? Veio disso, né? Veio de uma expressão cultural. Abraão não aceitava em Ur, na Caldeia, quem resolve palavras cruzadas sabe perfeitamente que Abraão nasceu em Ur, na Caldeia. Ur. Muito bem. Ele saiu de Ur por causa disso. Ele, culturalmente, ele não aceitou aquela religião oficial que era profundamente politeísta. E criou o ramal monoteísta. Então, tudo, desde Abraão até o Bispo Macedo, até o padre Marcelo Rossi, é uma expressão cultural. O padre Rossi é uma expressão cultural. No meu entender, uma cultura que eu jogo perfeitamente fora. E você, a Fernanda é praticamente oriunde, vem de imigrantes italianos. Não, eu tive uma formação muito católica. A terceira fase de Terra Nossa pode ter você no personagem. Eu posso contar a terceira fase da família. Mas é uma coisa que fica impregnada, quer dizer, eu acho que até você pode... Às vezes, assim, meu Deus, eu não consigo alcançar Deus no meu entendimento. Mas, na minha crença, é impossível eu me afastar de Jesus, a figura de Jesus. Quer dizer, se eu tivesse que abandonar uma crença, eu dissesse, meu Jesus, onde eu vou pôr você? Compreende? Porque ele está impregnado de tal maneira. E eu acho também que essa trajetória da dor de que você falou, que é verdade, às vezes eu fico achando que isso veio sendo trabalhado através dos séculos, justamente para macerar o ser humano. Já vou te passar a palavra já. Porque eu não acredito que um ser humano possa conduzir só pela dor a crença nessa figura. Fernando, você vai perdoar, mas eu vou insistir na expressão muito feliz que a Regina usou, da expressão cultural, com dois exemplos bastante recentes. Um de Frank Sinatra. Todos nós conhecemos Frank Sinatra, que é um cantor, um ator maravilhoso, o homem mafioso, o homem que teve várias mulheres, o homem intolerante, o homem prepotente, truculento, filho de uma italiana. Nos 2 últimos anos de vida dele, ele rezava o texto todo dia. E mais, rezava a Ave-Maria em italiano, porque é a expressão cultural dele. Não, ele aprendeu a ler. Exatamente. O segundo exemplo que eu ia citar, justamente. O segundo exemplo que eu ia dar, eu disse 2 exemplos recentes. O segundo exemplo foi na semana passada, João Cabral de Melo Neto passou a vida toda professando o agnosticismo dele e, no entanto, morreu rezando de mãos dadas com a mulher. Até eu queria saber se isso é verdade mesmo, porque às vezes o jornal publica e não corresponde a uma realidade. Não, porque a Marli, eu conheço a Marli, a Marli é uma pessoa muito séria. E não ia fazer isso com a memória de João Cabral. Depois, conhecendo João Cabral, quem conhece a obra de João Cabral, aquele lado técnico, aquela só lâmina dele, a gente sente, como o Frank Sinatra também, né? A gente sente que, no fundo, tem aquele... É difícil tapear, entendeu? A gente pensa que é fácil tapear os outros. Estamos todos de acordo de que isso é uma expressão cultural. Eu queria dizer uma coisa sobre isso, porque a expressão cultural aí, quer dizer, é até onde a gente pode ir, porque talvez os teólogos, as pessoas de fé vão achar que a gente está diminuindo a religião quando fala que é uma expressão cultural, né? Vamos dizer que é existencial. Mas falando desse ponto de vista, a religião é um lugar de agregação social, né? Então, a gente estava conversando há pouco, o Chechel contava que a mãe dele perguntava se ele tinha levado o Santo Antônio. E eu disse para ele, era uma forma dela dizer, viaje bem, meu filho, eu gosto muito de você, né? Então, a religião está nas relações sociais, de parentesco, de vizinhança, de amizade, comunitárias, ela junta as pessoas, né? E, por outro lado, dá um sentido para a vida também, né? Que é uma outra coisa importante. Então, eu acho que aí é cultural, não só no sentido da cultura, do lazer, etc. e tal, mas mais profundamente colocada na maneira como as pessoas vão sendo educadas. Que foi para a vida e para a morte. Para a vida e para a morte. Né? Pronto, eu me lembro que tem o famoso escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A vida e para a morte. Sempre ouvi isso, carrega o escapulário, porque se você morrer em algum lugar, você vai direto para o céu. Não tem não tem julgamento. Né? Então, é também cuidando de você. E quem te dava a escapulária é quem te fazia. Santo Agostinho tem uma frase genial, profundamente, talvez terrífica. Ela diz o seguinte, Santo Agostinho, que é um dos 5 gênios da humanidade. Santo Agostinho dizia, né? A vida não é mortal, a morte é que é vital. Ou seja, o grande desafio do homem não é a vida, é esse medo que nós temos da morte, essa certeza, porque é a única certeza que nós temos. Veja só, nosso nascimento é condicionado.
A Fernanda é oriunde, foi quase oriunde. Eu também tenho vários, cada um de nós tem nossos... Então, nós somos mais ou menos condicionados pela pátria, pelo local, pelo tempo que nascemos. Somos latinos, não somos latinos, somos judeus, não somos judeus. Agora, a nossa morte é individual, a nossa morte não é programada. Ela é a única conquista que nós temos realmente. Aceitar isso é uma coisa muito dura, muito difícil de ser suportada pela fraqueza do homem. Daí, então, esse apelo cultural que o homem faz através dos tempos de apelar para o Deus, que é uma solução, talvez, para o problema da morte. A gente caminha para uma espiritualidade real, a gente vai cada vez ser mais contaminado por essa mercadologia religiosa. Eu não sei, eu acho que tem umas coisas importantes que aconteceram nesse século, né? Que foi uma certa ilusão que desmanchou-se um pouco do produtivismo, né? Houve alguma coisa importante nesse século, quer dizer, a crença na ciência tal como para dominar a natureza, a ideia da técnica. Então eu sou uma pessoa muito cheia de esperança. Eu acho que nós passamos um momento da razão instrumental, né? Aquela que fez a dominação entre os povos, que produziu genocídios, né? Então, eu acho que é possível que nesse novo século que apareça aí, quer dizer, a gente passou por esse momento histórico já, e apesar de toda a coisa da globalização, do mercado, que vão surgir alternativas, né? E alternativas que consigam ver um pouco mais adiante do que essa coisa do mercado. Agora, eu acho também que é preciso ouvir as pessoas que estão vivendo essas coisas. Não vamos ser outros iluministas, né? Que vamos dizer qual é a melhor religiosidade para o novo século. Eu acho que há sinais disso na religião popular. E eu acho que o filme do Coutinho, O Santo Forte, ele mostra pessoas que se expressam de uma maneira tão bonita, esplendorosa, tão real, que me fazem aumentar ainda, quer dizer, o ouvido, né, para ver que sinais tem ali de futuro. Eles não estão falando de política, mas eles acreditam na vida. E isso hoje é o máximo, poder acreditar na vida e dar voltas a questões contingentes, né? E acreditar, ainda ter esperança. Eu sou muito otimista. Muito bem. Você terminou de uma forma otimista, então não vamos vamos dizer, cavucar mais, porque é melhor a gente terminar no melhor. Então, até a próxima Conversa em Conversa. Amor filho, do jeito que você tá, só o homem é que pode te ajudar. Se você compra um garrafa de marapa que eu vá dizer o nome. Meia-noite, se você na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, se você escuta. Reia tudo no chão que tá na hora. E se guardando tudo, vem chegando. Se você olha pra ele, que ele vai andando. Ah, meu filho, do jeito que você tá, só o homem é que pode te ajudar. Me sinto bem ser brasileiro. Me sinto bem ser negro. Tenho orgulho de ser negro. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.